Deus, eu saúdo os irmãos que estiverem vendo esse vídeo com a graça e a paz e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu estou gravando esse vídeo para trazer uma palavra da parte do Senhor para cada um de vocês que vão estar ouvindo. E a palavra de hoje que eu estou trazendo, pela misericórdia e graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fica na segunda epístola de Pedro, no seu capítulo 3. E nessa oportunidade, meus irmãos, eu vou estar lendo 7 versículos do capítulo 3 da segunda epístola de Pedro. Estarei lendo o versículo 4, depois eu vou pular para o 8, e do 8 eu irei ler até o 13. Peço aos irmãos que pause o vídeo, pegue as vossas Bíblias e abram e leiam comigo a poderosa palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 4. E a palavra do Senhor nos diz assim: E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Glória a Deus até aqui. Meus amados e queridos irmãos, nós crescemos, nos tornamos adolescentes, jovens e até aqui na nossa vida adulta, nós sempre ouvíamos os nossos pais, nossos avós, aquelas pessoas que chamávamos de os mais velhos, nos dizer: Jesus está voltando. Mas hoje nós, de filhos, nos tornamos pais e mães, e hoje ainda nós continuamos ouvindo a frase: Jesus está voltando. A Bíblia, meus irmãos, ela nos diz que só Deus, Pai, sabe o dia que o Senhor Jesus Cristo vai retornar. Mas também nós ouvimos dizer que Pai, Filho e Espírito Santo, os três se tornam um. Se Jesus é Deus, como é que ele não sabe o dia que ele vai voltar? Precisamos entender isso, meus irmãos. É que Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm funções diferentes. A função do Senhor Jesus Cristo é retornar, e a do Deus Pai é determinar o dia e a hora desse retorno.
É por isso que só o Deus Pai sabe o dia que o Deus Filho irá retornar. Então a Bíblia não nos diz o dia que o Senhor Jesus Cristo vai retornar em glória, mas ela nos diz o porquê que ele não voltou ainda. E é isso que nós vamos entender agora. Dois desses versículos, desses 7 versículos do texto, que fica no livro de 2 Pedro, capítulo 3, dois desses versículos nos diz o porquê que o Senhor Jesus Cristo ainda não voltou. E o primeiro dele é o versículo 8. No versículo 8, meus irmãos, desculpe. No versículo 8, a palavra do Senhor, ela nos diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Porque Deus, ele é longânimo. Esta palavra, meus irmãos, do versículo 8, quer nos dizer que o tempo para Deus não significa nada. O tempo para Deus, ele não existe. O profeta Moisés, no seu salmo, meus irmãos, para aqueles que não sabem, o profeta Moisés também escreveu um salmo. Este salmo é o Salmo 90. Lá no Salmo 90, no versículo 4, o profeta diz, ele confirma o que Pedro vinha a dizer na sua epístola, na sua segunda epístola. O profeta Moisés, ele nos diz, confirma, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia, mas ele vai mais além. Ele nos diz que 1000 anos para Deus é como uma vigília da noite. E o que é uma vigília da noite? Nós precisamos entender isso também. No tempo antigo, meus amados irmãos, os turnos dos atalaia, ou dos sentinelas, eram divididos em 4 vigílias. A primeira iniciava-se o equivalente a 18 horas e a última se encerrava às 6 horas da manhã. Dividindo este período de tempo por 4, dava 3 horas para cada vigília. É assim que o profeta nos descreve o que significa 1000 anos para Deus. É como 3 horas. E para mim, meus irmãos, e para vocês, 1000 anos é verdadeiramente 1000 anos. Em 1000 anos, meus irmãos, reinos se levantam e nações caem. Em 1000 anos, meus irmãos, algumas obras faraônicas que o homem faz viram pó, deixa de existir, é esquecida. Mas para Deus, esse tempo longânimo, para mim e para vocês, para Deus é apenas 3 horas. Aí está, meus irmãos, a primeira das duas respostas de por que Deus ainda não retornou. Porque o tempo tem significado para mim e para vocês. Mas para Deus o tempo nada significa. Porque lá na morada celestial, lá no céu dos céus, esse negócio de tempo não existe não, meus irmãos. Existe aqui para mim e para vocês. Tem um filósofo, Aristóteles, um filósofo grego, que ele nos diz que se nós tirarmos 1000 anos de 1 milhão de anos, 1 milhão de anos não é mais 1 milhão de anos, porque está faltando 1000 anos. Mas se nós tirarmos 1 milhão, 1 bilhão de anos que seja da eternidade, a eternidade continua sendo a eternidade. Porque a eternidade, meus irmãos, não é tempo. E o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, ele não pode nem ser comparado à eternidade, porque ele é maior e nada pode ser igual ou maior do que Deus. Só Deus é maior do que tudo. E nós dizemos que Deus, ele é o Pai da eternidade, porque ele é maior do que a eternidade. Então, resumindo, tempo para Deus não existe. O segundo versículo do texto que nós lemos, meus irmãos, que nos diz o porquê o Senhor Jesus Cristo ainda não voltou, é o versículo 9.
No versículo 9, a palavra do Senhor nos diz que Deus é longânimo e Ele não quer que nenhum de nós se perca, que nenhum de nós venha a nos perder. É por isso que Ele ainda não voltou ainda. É o segundo motivo. Porque, meus amados irmãos, o mundo do jeito que ele está vivendo, sem temor a Deus, sem cumprir a vontade do Senhor Jesus Cristo, se Ele volta hoje, agora, a maioria vai se perder, infelizmente. E o Senhor Jesus Cristo, Ele não foi para a cruz do Calvário sangrar, se angustiar, sofrer, ser humilhado pelos nossos pecados, para que agora, quando Ele retornar em glória, nós venhamos a nos perder. Ele não quer que nenhum de nós se percamos. E a palavra do Senhor, ainda nesse versículo 9, nos diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai vir como ladrão. E nós nunca sabemos a hora e nem o dia. Então, meus amados irmãos, fiquemos em vigilância e em obediência ao Pai Celestial. No versículo 10, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o retorno do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela vai ser anunciada com um grande estrondo. E eu, com a minha mente limitada e pecadora, eu não consigo sequer imaginar como será esse estrondo. Mas uma coisa eu não tenho dúvida, é que esse estrondo ele será ouvido por toda a terra. E quem estiver fora da terra, ou que estiver fora da terra, também o ouvirá. Eu conheço pessoas que quando ouve os trovões que vêm acompanhado das chuvas têmporas e seródicas, tem pessoas que quando ouvem esses trovões, as pessoas entram em pânico, ficam em desespero. Imagine esse estrondo do terrível dia do Senhor. A palavra do Senhor também, meus amados irmãos, no versículo 10, ela nos diz que os astros, as estrelas, irão cair abrasados em fogo. Deixa eu voltar para a Bíblia, meus irmãos. Os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Os elementos, meus amados irmãos, as estrelas, a lua. E hoje, meus irmãos, a ciência, ela reconhece que a nossa galáxia, que o Sol está envelhecendo, a galáxia está envelhecendo, que a nossa Terra, nosso planeta está envelhecendo. E eu vejo isso, meus irmãos, como uma confirmação da palavra de Deus. Porque a Bíblia nos diz que os céus e a terra irão envelhecer. No Salmo 102, versículo 25, 26, 27. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, nos diz que os céus e a terra envelhecerão. E a ciência já está confirmando isso. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 11, meus amados irmãos, ainda, da segunda epístola de Pedro, no seu capítulo 3, o versículo 11 nos faz uma pergunta. Se nós temos conhecimento de tudo isso, através da palavra de Deus, por que não nos esforçarmos para viver uma vida imaculada, uma vida em obediência ao Deus Todo-Poderoso? Por que não fazer a vontade do Senhor, se nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, no seu retorno, Ele é o único que pode nos dar a salvação, pode nos livrar deste terrível dia, como é dito, como é chamado pelo profeta Joel, no seu capítulo 2, versículo 31, ele se refere ao dia do retorno do Senhor Jesus Cristo como o terrível dia do Senhor.
Porque, meus amados irmãos, o versículo 10 e o versículo 12 nos descreve um dia catastrófico, onde os céus vai desabar encandecidos. Então, meus irmãos, o versículo 11, ele nos orienta que venhamos a nos arrepender dos nossos pecados e cultuar ao único Deus, o Deus verdadeiro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a única maneira que temos de nos salvar. No versículo 12, meus irmãos, é uma confirmação do versículo 10. E no versículo 12, meus amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela nos diz que o calor vai ser tão intenso quando esses elementos encandecidos desabarem e a terra começar a queimar. O calor vai ser tão intenso que as obras do homem vão se infundir. O ouro que o homem tanto gosta, que o homem mata, que o homem morre, pela riqueza, pelo poder financeiro que o ouro traz, vai derreter, vai se misturar com lata de óleo, com ferro velho. Porque no terrível dia do Senhor, meus irmãos, não vai ficar pedra sobre pedra. Louvado seja Deus, glorificado e exaltado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 13. O versículo 13, ele nos traz uma promessa. E esta promessa, meus irmãos, é de novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde não haverá guerra, nem vai haver envelhecimento, nem enfermidades. Aonde a luz será a luz emanada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem alguma religião aí, tem algumas religiões que se ancoram bastante neste versículo. Versículo 13. Me ligou uma pessoa, uma senhora, em uma oportunidade, e ela me perguntou se ela poderia falar da Bíblia para mim. Eu disse, é Bíblia? É bem-vindo, minha senhora, pode falar, que eu lhe escuto. E ela começou a me dizer que, no versículo 13 de 2 Pedro, palavras dela, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, nos diz que haverá novos céus e nova terra. Eu disse, eu concordo. E ela disse que Deus vai transformar essa terra num paraíso e que ficaríamos aqui vivendo e que não haveria mais assalto, não haveria mais doença. E até os animais selvagens iriam estar vivendo em harmonia conosco. Aí eu disse a ela, minha senhora, me desculpe, mas eu não concordo com a senhora, não. E me parece que a senhora não leu direito o capítulo 3 da segunda epístola de Pedro. Porque no versículo 2 a palavra do Senhor nos diz que tudo isso aqui vai queimar, tudo isso aqui vai derreter, não vai ficar nada, minha senhora. E a senhora também não interpretou corretamente, porque novos céus e nova terra não é aqui, é na morada celestial. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele nos disse que ele iria para o Pai, e lá tem muitas moradas, e ele iria preparar moradas para cada um de nós, habitar com ele. Então, minha senhora, eu não acredito que o Senhor Jesus Cristo mentiu para mim. Eu não acredito, minha senhora, eu falando com ela, eu não acredito, minha senhora, que o Senhor Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário, que ele se angustiou, que ele suou sangue de tanta angústia, que ele sofreu na cruz, que ele sangrou na cruz, para me salvar, para eu ficar aqui nessa terra, alisando juba de leão, sentado debaixo de uma árvore, assistindo o leão comer capim com cervo. Não, eu não acredito nisso.
Eu acredito sim que iremos todos que nos arrependermos e que vermos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, reconhecê-lo como Filho de Deus e como nosso único Deus. Eu acredito que vamos viver em novos céus, em nova terra, mas não aqui, mas lá, na morada celestial, onde habita assim a justiça, aonde não há envelhecimento, aonde não há enfermidade, aonde vamos passar toda a eternidade aprendendo com o nosso Deus, aprendendo e conhecendo o nosso Deus. E também, meus irmãos, adorando. Lá na morada celestial, meus irmãos, adoraremos a Deus. Lá poderemos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. E isso, meus amados irmãos, que nós lemos e meditamos nesta palavra de 2 Pedro, capítulo 3. Também no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 29 em diante, nos descreve esta passagem. A passagem que descreve o terrível dia do Senhor. E que nós, meus amados irmãos, devemos estar orando a Deus e pedindo a Ele todo o tempo para ouvir nossas orações, para que nós venhamos a estar nos arrependemos daquilo que o Espírito Santo de Deus nos constranger, porque quando o Espírito Santo do Senhor nos constrange, Ele está nos dizendo: oh, você falou algo que você não deveria ter falado, você fez algo que você não deveria ter feito, e aí devemos nos arrepender, pedir perdão a Deus, porque Ele é misericordioso para nos perdoar sempre que nós nos arrependemos daquilo que nós fazemos. Porque o pecado, meus irmãos, é como uma pia da nossa casa, da casa que nós moramos. Se você tomar café de manhã e deixar lá a xícara do café e dizer: depois eu lavo, e deixar lá, aquilo é como se fosse um pecado, que às vezes nós pecamos, falamos uma coisa ou fazemos alguma coisa indevida, e imediatamente nós não nos arrependemos e não pedimos perdão a Deus. Assim é como a xícara do café da manhã na pia. Vem o almoço, aí você almoça e o prato você coloca na pia e também deixa lá. É outro pecado que nós fazemos. Eu estou fazendo um comparativo, meus irmãos, para vocês entenderem. É outro pecado que nós fazemos e também não se arrependemos e não pedimos perdão a Deus. Quando for de noite, a xícara e o prato já vai estar com aquele odor de azedo, que nós mesmos ficamos incomodados. Assim é o pecado para Deus. Quando nós vamos cometendo alguns pecados, quando nós vamos falando coisas indevidas, e nós não nos arrependemos e não imediatamente não pedimos perdão a Deus, aquilo vai se acumulando como uma pia suja. E no final da tarde, aquilo está exalando um odor desagradável. Então, meus amados irmãos, precisamos estar sempre nos arrependendo, porque nós somos pecadores e falíveis, nós pecamos todo o tempo. E quando o Senhor Jesus Cristo retornar no terrível dia do Senhor, é bom que estejamos vivendo uma vida imaculada, uma vida em temor a Deus. E assim, meus irmãos, eu agradeço essa oportunidade que o Senhor Jesus Cristo me deu de falar um pouco da palavra do Senhor e meditar com os irmãos a poderosa palavra de Deus. E até o próximo vídeo. Eu espero que esta palavra tenha tido algum significado na vida espiritual de cada um de vocês. Porque para mim teve. Porque a palavra do Senhor, quando nós a propagamos, quando nós evangelizamos, primeiro ela corta aqui, depois corta lá. Porque a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada membro da família de vocês. Que assim seja.